O pecado escurece o mundo, sabia? Torna a sua vida trevas, depressão, angústia, ansiedade. É questão mesmo de burrice, só pode ser burra uma pessoa, me perdoe dizer isso, no sentido de falta de atenção, de decisão. É um pecado dizer que uma pessoa é burra. E nós sabemos que uma pessoa é mais semelhança de Deus, mas no sentido de não querer ver a verdade. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida. Você quer a vida, mas não confessa, continua no pecado, está na igreja, cometendo adultério e vai comungar. O mundo está escuro por causa do pecado. Olha, nós precisamos ser muito sinceros. Diante de Deus, iluminados pelo Espírito, a gente sabe que o pecado é o problema do mundo. O pecado é o problema dos casamentos que não dão certo, o problema das pessoas estarem doentes, o problema das pessoas estarem endividadas, das pessoas estarem vazias, toda essa doença aiada emocional que tem. Olha, gente, todo o coração. Não é que a gente está querendo minimizar os problemas, mas o problema, a raiz de todo o mal é o pecado. É o que gera morte. Porque o pecado nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos. Quando eu estou no pecado, eu estou fora de Deus. Só em Deus eu existo e sou gente de verdade. Imagina só, você decidiu ser família. Aí você começa a ver pornografia no celular. Isso é pecado? É, pecado contra a castidade. Você que é casado com a sua esposa aí, o seu esposo, e vocês fazem métodos conceptivos. Isso é pecado. Mas você está pensando em quê? A vida começa a ficar escura, sem sentido, por causa do pecado. Exatamente. E o pecado vai ferindo a integridade, o íntegro. Que é a alma, né? Que é a alma. E fere mesmo, e deixa vazia, e deixa corrompida, e deixa machucada. Então, presta atenção. Quando a carta aos Hebreus diz, vocês não têm lutado até o sangue na luta contra o pecado, é para dizer o quê? Vamos tratar isso com seriedade, a luta contra o pecado. Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou pecador, eu vou olhar aqui, fazer um exame de consciência, em relação à palavra, aos mandamentos, está certo, está errado, está certo, está errado, eu vou tratar disso, vou resolver isso aqui, vou me confessar, vou buscar rezar, vou buscar oração, a vida devocional, a vida de adoração. O Papa Francisco disse esses dias, sabe o que está faltando para leigos, bispos, sacerdotes? Adorar mais a Jesus. Olha aí, vamos ouvir. Adorar mais a Jesus. Porque é impossível, eu, por exemplo, como missionário, gente, como que eu posso ser um missionário se eu não fico diante de Jesus? Eu vou falar o que dele se eu não fico diante dele? Você vai ser coach. Não é, pai? O Evangelho do Dia não é coach agora. Eu não tenho coragem, eu preciso estar diante de Jesus. Eu preciso estar, para mim poder falar dele, eu tenho que estar diante dele. Para eu ser pai dos meus filhos, eu tenho que estar diante dele. Deus me deu uma experiência fantástica a respeito do pecado. O pecado é um choque na alma. E as consequências estão também no nosso corpo, na nossa estrutura total. Sim. Se eu estou no pecado, vou perder a paz, vou ficar na angústia, depressão, pânico, ansiedade, vou estar fora da minha casa, vou estar fazendo mal a mim mesmo e às pessoas. É um choque na alma e as pessoas não percebem isso. É verdade. Eu tenho um amigo médico, é fundador de uma comunidade, o Dr. João Paulo. Ele fala muitas vezes, Rodrigo, as pessoas vêm aqui com sintomas, faz exame e não tem nada. Eu mesmo digo para elas assim, olha, se confesse, porque o pecado está gerando sintomas em nós que nem a doença sacramento patológica. É cura, é libertação. É cura, exatamente. E as pessoas às vezes não buscam, pai, com vergonha, com medo. Como é bom, é uma né? pesquisa científica. Sim. Quando o cristão católico buscava a confissão, não havia tanta necessidade de psicólogos e psiquiatras. É verdade. Agora, cada vez mais necessidade de psiquiatras e psicólogos. Porque as pessoas estão vazias, estão enterradas na escuridão do pecado. E o grande problema é que a gente está ignorando o pecado. A gente não pode ignorar, não subestima o mal. É preciso a gente tratar disso. O que Paulo fala? Sede simples no tocante ao bem e prudente no tocante ao mal. Quando ele fala do mal, ele fala do pecado. Prudente. Ou seja, não entra em tentação, se confesse, cuide disso. Por favor, cuida disso. Lá na minha casa, na folhinha que a gente tem lá no calendário, tem o dia já que a gente vai confessar, a família, os filhos, né? O esposo, tem que ir lá tudo, vai se confessar. E claro, eu estou falando uma vez por mês, mas se você tem necessidade de mais, vai lá, se confessa. É preciso você entender que é sacramento de cura, buscar a Deus, tratar isso tudo com muita seriedade. Amados, o pecado, ele desfigurou o homem, o mundo, o universo, até a própria natureza. É pecado que fez mal a ela. A ganância do homem fez a natureza entrar em colapso.
Então para pensar, até todo esse desajuste da natureza é por causa do pecado. Quanto mais santamente vivermos, melhor vai ser para nós. Você entendeu, meu irmão, minha irmã, mas tem de ser com a alma, com a verdade. Apesar do pecado e a morte, onde Deus é a vida. Ela é espiritual e soberana. Cuidado, se você infringe a lei espiritual, você vai receber as consequências disso. Não se engane. Parece tudo bom agora, tudo fácil, mas depois, cara a cara com Deus, é bem diferente. Deus é vida e o pecado é morte.